Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, estamos reunidos nesta noite em que celebramos o nascimento do menino Jesus, a nossa paz, a nossa alegria. E todos nós somos convidados a exultar de alegria, porque Deus olhou para nós e fez-se como um de nós, para poder nos iluminar com a sua luz. E celebramos esta Eucaristia pelas seguintes intenções: em ação de graças a Deus pelo dom da vida de Maria da Luz Coelho e também do Padre Antônio Carlos, que já se encontra no Brasil e que esteve cá conosco. Rezamos também ação de graças ao bom Deus que nos conservou são e salvos desde o Natal do ano passado até este Natal. E também rezamos pelos nossos irmãos doentes, Luciano Dias, Carlos Gouveia, Irene Gouveia, Eduardo Tomás, Nelson de Freitas, Lourdes Matos, Leandro de Freitas, Manuel Humberto Coelho, José Pedro Ribeiro e também os outros nossos irmãos que se encontram doentes nas suas casas ou nos hospitais. Rezamos também pela redução dos casos do coronavírus, de modo particular na África do Sul. E também pedimos por todos os nossos irmãos que nos precederam na fé e que estiveram conosco ano passado para celebrar o Natal e agora celebram na glória de Deus Pai. Rezando pelos nossos irmãos Aníbal Fernandes Fontainha, Manuel Fernandes Júnior, Agostinha Pereira, José Pereira Fernandes, Manuel Tolentino Rodrigues, corregedor, Rufino Freira, Matilde Barbosa, Francisco Gregório Nunes, Francisca Cunha Nunes e pelas almas do purgatório. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Mandião, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros, e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo. Canta ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu
entre os povos a sua glória. Dizei às nações os seus prodígios. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Alegre-se os céus, exulte a terra, comova-se o mar e tudo que o enche. Vibrem os campos e tudo que neles cresce. Exultem de alegria as árvores da floresta. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Diante do Senhor que vem para julgar o mundo. Ele julgará a terra com justiça e os povos com equidade. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, para vivermos no tempo presente, com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque eu vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, é uma alegria estarmos todos aqui reunidos nesta noite e celebrarmos o Natal do Senhor. Em abril não podemos nos reunir para celebrar a sua Páscoa. E mesmo estando reunidos aqui hoje, não quer dizer que as coisas estejam lá muito bem. Estas horas já devíamos estar a pensar a iniciar a nossa celebração, mas devido às restrições tivemos que iniciar cedo. E nem podemos esperar os nossos irmãos que ficaram presos no trânsito. E nem podemos esperar os nossos irmãos que ainda se encontravam no seu trabalho. Mas mesmo assim, é uma alegria podermos estar juntos e celebrarmos o Natal do Senhor. O Natal do Senhor alimenta
e sustenta a nossa esperança. O povo que esperava um Salvador esperou por vários anos. E assim que nasceu o menino, cumpriam-se as promessas que Deus fizera desde os profetas. E era o cumprimento da salvação. Esta esperança que nós devemos alimentar fica bem iluminada no princípio do Evangelho de hoje, que começa apresentando-nos alguns fatos históricos. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Deus age na história humana para a nossa salvação. Por isso nós ouvimos logo no princípio que fala-se de um recenseamento. E a família de Jesus, antes mesmo dele nascer, Maria e José tiveram que se recensear. É nesta história humana onde Deus manifesta a sua salvação. É no nosso concreto do dia a dia onde Ele age para nos salvar. É na nossa humanidade que Ele assume. É na nossa humanidade onde Ele mergulha para assim poder nos salvar. Se nós escondermos a nossa história, se nós renegarmos a nossa história, negamos o que somos e dificilmente Deus poderá agir na nossa vida. O fato também de Maria ter que se recensear e José mostra que não estão fora da lei civil, das leis onde todos nós nos encontramos também, porque podemos renunciar à nossa participação na ação social do dia a dia, dizendo que somos cristãos. Verdadeiros cristãos são aqueles que estão mergulhados também no dia a dia da sociedade. E Maria e José mostram-nos isso porque eles também fizeram uma viagem para poder se recensear. Um cristão não pode se abster das suas responsabilidades como cidadão do lugar onde se encontra. É este ambiente que deve nos mostrar em que contexto Deus nasce, o Deus menino. Nasce numa situação concreta, num povo concreto, com uma finalidade concreta. E esta finalidade nos apresenta a segunda leitura tirada do livro do apóstolo Paulo a Tito, quando diz: manifestou-se a graça do Senhor, fonte de salvação para todos. Em Jesus Cristo, nós vemos, palpamos a graça de Deus. E esta graça de Deus, como diz a leitura, é a fonte de salvação. Nós só seremos salvos por meio de Jesus Cristo, o menino que nasceu. É por essa razão que o povo deve exultar de alegria, porque nasceu o Salvador. E se nós também percebermos que nasceu-nos o Salvador,
iremos nos alegrar. Ele veio para salvar-nos do quê? Como diz a leitura, nos ensina a renunciar à impiedade. Estamos aqui nós a celebrar e outros dos nossos irmãos nos acompanham a partir das redes sociais. Mas há outros que celebram o Natal de uma outra maneira, não como um ato religioso. Então, estes se encontram na impiedade, que é o contrário da piedade. E nós aqui manifestamos a nossa piedade. Este menino que nasce veio nos livrar da impiedade. E não só dos desejos mundanos. Se sairmos, vamos ver como é que está a ser celebrado o Natal pelas outras pessoas. Do modo mundano, comendo, dançando e bebendo. E se esquecem do motivo pelo qual devem comer, devem beber e devem dançar, que é o nascimento do menino. E continuando a leitura, para vivermos no tempo presente, voltamos à história. Deus quis que nós nascêssemos neste tempo. Não foi no passado, nem será no futuro. Como é que nós atuamos no tempo presente? E por que devíamos estar nesta época? E de modo particular, marcada por esta pandemia, que tudo o que nos mostra é o distanciamento, o afastamento. Sim, devemos nos afastar fisicamente, mas demonstrarmos proximidade física. Deus fez-se próximo fisicamente pelo nascimento do menino e fez-se próximo a cada um de nós, independentemente da época em que nasceu. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, devemos redescobrir a presença de Deus nesta época em que nós nos encontramos. Assim, mostra-nos o Evangelho, quando fala dos sinais. Os anjos, ao falarem aos pastores, dizem: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. São estes sinais que nós precisamos redescobrir da presença de Deus no meio de nós. E os anjos dizem: encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quem de nós que ao nascer não foi envolto em panos? Todos nós fomos cobertos de panos e fomos deitados, alguns no berço e outros em um outro lugar. Isto mostra desde o início que Jesus Cristo participa da nossa humanidade, da nossa condição. Ele nasceu como nós que estamos aqui. Não nasceu diferente. E se nós queremos redescobrir os sinais da presença de Deus no nosso tempo, nós também teremos que redescobrir a igualdade a que todos nós somos chamados, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se nós nos distinguimos dos outros,
quer dizer que não participamos desta igualdade que Cristo quis ao se tornar um como nós. São estes sinais a prova de que Deus, de facto, está no meio de nós. E, de facto, os pastores, quando chegaram lá, encontraram o menino tal e qual como os anjos anunciaram. E nós, neste tempo em que nos encontramos, precisamos redescobrir muitos dos sinais de Deus na nossa vida. E estes sinais se manifestam na humildade. É por isso que ele foi nascer numa manjedoura. O relato diz-nos que não havia um lugar onde ele pudesse nascer. Logo, nasceu como um rejeitado, nasceu como um marginal. E somente aqueles que estão à margem, como os pastores, é que podem reconhecer os sinais da presença de Deus no meio de nós. E nós também somos convidados a esta humildade para podermos reconhecer o Senhor que veio habitar no meio de nós. Continuemos a rezar, pedindo que o menino Jesus, que veio salvar o seu povo, possa nos livrar de tudo aquilo que não nos torna próximos uns dos outros, tudo aquilo que não nos torna próximos a Deus e tudo aquilo que é motivo de divisão e escândalo na comunidade cristã. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Pai de todos os céus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, no Pôncio Pilatos, nasceu sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e do Santo do Pai. É adorado e glorificado, e por os profetas, em na Santa Católica e Apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, nesta santa noite de Natal, o povo que andava nas trevas viu brilhar para ele uma grande luz. Oremos por toda a humanidade na hora em que a paz de Deus inunda a terra e a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria ao coração de toda a gente. E digamos com toda a confiança: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos,
presbíteros e diáconos, e por todos os fiéis que celebram este Natal, para que sintam grande alegria em seus corações. Oremos ao Senhor. Senhor, ouvimos. Pelos exilados, refugiados e sem abrigo, para que encontrem nesta noite de Natal quem lhes abra a porta e estenda as mãos. Oremos ao Senhor. Pelos que sofrem por causa da violência e pelas vítimas de toda a escravidão, para que o Príncipe da Paz se lhes revele. Oremos ao Senhor. Pelas famílias que nesta noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sintam a presença do Deus menino. Oremos ao Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que o Filho que nos foi dado nesta noite nos torne acolhedores e generosos. Oremos ao Senhor. Deus de bondade, que nesta noite fizestes nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, escutai a nossa oração universal e, por vossa bondade, dai-nos a graça de o reconhecer em cada um dos nossos irmãos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que, pela admirável permuta destes dons, participemos na divindade do vosso Filho, que a vós uniu a nossa natureza humana, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso Deus e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão
e dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, o São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, nosso arcebispo Buti, seu auxiliar Duncan, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente, Senhor, às preces desta família, que vos dignaste reunir aqui na vossa presença, e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos, em particular Aníbal Fernandes Fontainha, Manuel Fernandes Júnior, Agostinho Pereira, José Pereira Fernandes, Manuel Tolentino Rodrigues Corregedor, Rufino Ferreira e Matilde Barbosa, Francisco Gregório Nunes, Francisca Cunha Nunes, e de todos os outros que na vossa misericórdia, e todos aqueles que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos rezar a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não Só digo que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dás a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sim. De facto, o que o Padre Ernesto me está a sugerir, já eu tinha pensado. São já 33 anos que aqui passo convosco, aliás, não com todos, mas com alguns, que passo aqui o Natal e a meia-noite. Agora, por circunstâncias que todos nós conhecemos, à meia-noite vem para as 8 horas. Pois a palavra é uma só. É desejar-vos um Santo Natal, Feliz Natal, muita saúde e que o próximo ano, já agora juntas, que o próximo ano também seja um ano melhor que o que está a acabar, e que esse ano também seja cheio de graças do Menino Jesus. E é Ele que nós festejamos, é a razão por que estamos aqui, é que Ele nasceu. E veio por causa de nós. O menino nasceu para vós, nasceu-vos um menino. Nasceu-nos para nós, não foi só para Maria, não foi só para José, foi para nós, para mim, para vós todos e para o mundo inteiro. Então, que Deus vos acompanhe durante todo esse ano, a mim e a vós, e que esta praga que estamos a passar, que ela desapareça, que é indesejável para todo o mundo. Deus nos ouça. Um Santo Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E inclinai-vos para receber a bênção. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho unigênito e fez resplandecer esta noite santa com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Amém. Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Amém. Deus que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um Santo Natal, uma boa noite e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.